assuntos a gente vai falar sobre os princípios fundamentais aí da Constituição Federal, no artigo de 1 ao 4º, ok? Então, semana 1, dia 7. Isso daqui ele vai cair muito a literalidade desses artigos, então você vai ter que tomar cuidado com isso, ok? Vai ter que praticamente levar decorado para a tua prova isso aí. Interessante você pegar a última o último slide que a gente coloca aí como uma slide de resumo, para um dia antes da prova você dar uma lida nisso, para você chegar na prova você tá com a cabeça fresca e tá podendo responder essa questão como correta, porque é uma decoreba, ok? Nós vamos tentar aí tirar um pouco da decoreba, mas não vai ter muito jeito não. Mas vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela União minúsculo, não é a União em termos de União como ente político, certo? Ente, uma personalidade jurídica. É a União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, certo? Então, a união de todos eles reunidos aí, unidos, e eu não posso dissolvê-los, eu não posso separá-los, ok? Constitui-se o Estado Democrático de Direito, perfeito? Estado de Direito é o Estado submetido ao império da lei, normalmente votado em um parlamento com representantes eleitos ou não, e já o Estado Democrático é aquele no qual os verdadeiros detentores do poder são os cidadãos, perfeito? Então, o Estado Democrático de Direito, então, seriam os cidadãos aí que estão dentro de um Estado que está submetido ao império das leis. Aqui, no parágrafo 1º e único do artigo 1º, vai falar que todo poder emana do povo, ele exerce por meio dos seus representantes eleitos, de modo indireto ou diretamente por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular, que vai estar previsto isso no artigo 14 também aí da Constituição Federal. Aí vai ter como fundamentos, agora vem a parte que o CESP adora colocar aí, invertendo como fundamento. Hora ele fala que é fundamento, hora ele fala que é objetivo, então tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Os fundamentos é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político, certo? Então, aqui são fundamentos, novamente, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Então, a República Federativa do Brasil é uma forma de governo, forma de Estado, e o regime, aqui o Estado Democrático de Direito é regime ou sistema político. Tem como fundamentos, nós colocamos aqui dois mnemônicos aqui para você lembrar, tentar lembrar aí, certo? São autores aí que trazem isso, não estou inventando nada. Primeiro que ele vai falar aqui sobre o cidadão, sobre cidadania, digno com trabalho e de iniciativa e política plural, certo? Pluralismo político. Ou sociediva plu, certo? Sociediva plu, ok? Para você lembrar aí os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, sob o cidadão digno com trabalho, iniciativa e política plural. Sob o cidadão digno com trabalho, iniciativa e política plural. Então, seria isso. Aí o artigo 2º é mais tranquilo, que vai falar dos poderes, que são os poderes da União, são independentes e harmônicos entre si,
eles são quem? O executivo, legislativo e judiciário. Aqui está legislativo, executivo e judiciário. Então eles são independentes e harmônicos, ou seja, um não é subordinado ao outro, não depende do outro e não fica com briguinha com o outro, são harmônicos. Já os objetivos fundamentais da República, agora a gente está falando sobre objetivos fundamentais e não sobre os fundamentos, certo? Fundamentos da República associativa ao PLU, certo? E aqui vou falar agora sobre os objetivos fundamentais da República Federativa. Vai estar no verbo no infinitivo: construir, garantir, erradicar e promover. Então serão 4: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade social e regional. Perfeito? Então são esses os objetivos fundamentais. Além deles, temos o promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito? Então construa uma sociedade livre, justa e solidária. Eu garanto o desenvolvimento social, erradico a pobreza, a marginalização e promovo o bem-estar de todos. Então, quando eu construo uma sociedade livre, quando eu garanto o desenvolvimento dessa sociedade, eu erradico a pobreza e promovo o bem-estar de todos, ok? Princípios, então, agora de relações internacionais. Então, na Constituição, por fim, a gente vai ter o artigo 4º aí, que vai enumerar 10 princípios que regem o Brasil aí em suas relações internacionais. Separamos em grupos. O primeiro vai ser a independência nacional. Então, princípio ligado à independência nacional. O primeiro já disse sobre a independência nacional, e o outro vai ser a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, estado meio letra maiúscula é países, cooperação dos povos para o progresso da humanidade. Princípios ligados à pessoa humana, prevalência dos direitos humanos e concessão do asilo político. E por fim, a paz, defesa da paz, solução pacífica de conflitos. E por fim, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Legal? Então, por fim, aí vai ter aí o esqueminha aí para você estar pensando. Fundamentos Sociediva-Plu. Objetivos fundamentais: eu construo uma sociedade para garantir o desenvolvimento nacional, com isso eu erradico a pobreza e promovo o bem-estar de todos. Princípios que regem as relações internacionais: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, cooperação entre os povos e concessão de asilo político. Veja que rege relações internacionais. Aqui está falando aqui, ó, independência nacional, está ampliando direitos humanos, está ampliando além das fronteiras, autodeterminação dos povos, ampliando além das fronteiras do Brasil, ó, não intervenção em outro estado, igualdade entre os estados, defesa da paz. Então, na ONU, por exemplo, o Brasil ele sempre almejou uma cadeira cativa, lá uma cadeira permanente, mas até hoje não conseguiu. Solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo. Então, ele está trazendo princípios que extrapolam aí as delimitações territoriais aí do Brasil e vai chegar aí nas relações internacionais. Beleza, povo? Então vamos fazer as questões aí relacionadas a esse assunto e boa sorte para vocês. Um abraço e até a próxima.